Valores absolutos? Certo e errado? Um novo evangelho? Afinal de contas, qual a vertente dessas águas? Ou para onde estas águas estão indo? E aonde querem chegar? Vamos para o desenvolvimento deste vídeo e vamos pintar alguma coisa a respeito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nos grupos do WhatsApp, enfim, não esqueça de deixar seu comentário, dar a sua opinião e fortaleça este projeto em nome de Jesus Cristo. Vamos para o vídeo. E então, como foi seu rendimento na Escola Bíblica Dominical de hoje? Eu espero que tenha sido fantástico. Já se inscreveu no canal? Aqui só passando para lhe dar um choque. Se inscreva no canal, fortaleça esse projeto, que é muito importante que isto venha acontecer para que amanhã possamos alcançar outros em nome de Jesus Cristo. Trazer para essa família poderosa, que são aqueles que amam as Escrituras e a têm como o seu código de fé, a sua bússola de vida, é esta família. E com seu apoio, através da sua inscrição, que amanhã possamos alcançar outros em nome de Jesus Cristo. A sutileza da relativização das Escrituras Sagradas, da Bíblia, este foi a nossa lição de hoje, lição de número 7, e certamente você teve a oportunidade de participar das nossas salas. E na manhã deste, certamente você se familiarizou com esta palavra relativização, que ultimamente tem se ouvido com muita frequência através dos meios de comunicações, inclusive das redes sociais, aonde a maior parte das pessoas estão inseridas nestes programas sociais, que para muitos se tornam dependentes das redes, que não conseguem viver atualmente sem as mesmas. E esta palavra relativização tem feito parte do nosso cotidiano ultimamente. E hoje tivemos a oportunidade de tratar a respeito nas nossas salas sobre os grandes problemas que estão nos cercando por todos os meios, nos pressionando por todos os lados e fazer com que o povo, a massa em si, da Igreja de Cristo, se acorde ou pelo menos acenda seus alertas e que fiquem atentos para o que está acontecendo e para os propósitos que estão por trás dessa relativização de tudo que nós conhecemos. Há uma chatice, em outras palavras. É porque nós não retemos o monopólio da verdade. E quando nós proferimos a verdade, o outro lado contrapõe sobre que verdade é esta. É isso mesmo. Que verdade é esta que não pode ser discutida? Que verdade é esta que não aceita um contraponto? Quem foi que afirmou que é verdade? Então, meu irmão, nasce um ponto de discussão e o assunto começa a ser relativizado. E já não importa mais o fato em si, mas a interpretação que vão ter sobre o fato. É isto que se trata a nossa lição de hoje. Porque embora que você esteja com o fato, com a verdade nas suas mãos ou nos seus lábios, mas o que tem mais importância é quem vai interpretar esta verdade, este fato, esta frase, esta fala que você tem nos seus lábios. É quem vai interpretar, é quem vai fazer análise. A importância está em quem vai fazer a análise, não no fato e na verdade em si. Isto é assustador. E isto é o contexto dos nossos dias que nós estamos vivendo neste momento. E este tipo de situação, ela começa a entrar ou já está dentro da casa, dentro da Igreja de Cristo. E contra o tempo, os pastores, as convenções se mobilizam para confrontar, porque é tremendo e é avassalador, devastador, destruidor. Começa a romper fundamentos, princípios. Meu irmão, é uma confusão. Mas em nome de Jesus Cristo, dou glória a Deus pela sensatez, pelo equilíbrio emocional
que você adquiriu nos últimos tempos, esta maturidade que ele reflete sobre as situações, sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. E isto é muito importante que as outras pessoas também tenham. Então, para que elas possam adquirir esta maturidade, é preciso a gente transferir conhecimento, transferir experiência, sair de uma bolha para fazer com que outros possam crescer também em graça e, o que eu costumo dizer, em conhecimento, para o desenvolvimento da igreja, da casa, da sua congregação, em nome de Jesus Cristo. E pela existência dos limites até onde se pode discutir sobre uma coisa ou outra, é que nasce no coração dos líderes das convenções a preocupação de conscientizar a igreja de Cristo. Isto porque, em grande parte de nossa vida, nós passamos a enxergar a visão de mundo sempre de uma janela. Ou seja, estando dentro do ambiente da igreja, olhando para o mundo, de uma janela. Como tudo que nós víssemos por esta janela não tivesse a capacidade destas coisas que estamos vendo, elas adentrarem o mesmo ambiente que nós vivemos para nos atingirmos. Tudo está em uma projeção futurística ou bem distante de nós. Mas o que está acontecendo hoje é que aquela imagem que olhávamos pela janela, hoje ela está dentro da casa. E o que é assustador nisto é que muitos continuam olhando o mundo por esta janela, enquanto o que ele está olhando do lado de fora está dentro de casa, destruindo, tentando fomentar uma discórdia, uma desunião, ou balançando os fundamentos da casa, a fim de que possa produzir desequilíbrios internos. E havendo desequilíbrio, certamente a fundamentação dos seus princípios, logo ou com pouco tempo, serão rompidos. E o que estamos gritando com todo este aparato é que estes que continuam olhando para a janela, que parem de olhar pela janela o mundo, porque o mundo conseguiu romper as barreiras, os limites que a igreja estabeleceu, e estes estão dentro da igreja. E rompendo os limites construídos pela igreja, o mundo consegue inserir suas ideologias, seu pensamento marxista dentro da igreja, inserindo ferramentas para enfraquecer os fundamentos da igreja de Cristo. E diante desta situação, o que é difícil de compreendermos, ou pelo menos de aceitarmos, é que o mundo entra para dentro da esfera da igreja não por meios próprios. Pelo contrário, o mundo conseguiu romper as barreiras constituídas pela igreja usando os próprios membros da igreja. O sentinela que estava na janela observando o mundo e tendo a visão de mundo bem distante, não percebeu que os que estavam dentro da casa, os seus pares, quando saíam daquele ambiente que reflete proteção e segurança e adentrava no espaço ou na esfera do mundo ou na sociedade, este, fazendo parte da igreja, começou a ser bombardeado com as ideologias do mundo e mudar sua vertente. E fazendo isto, adentra as fronteiras da igreja e começa a inserir dentro da igreja aquilo que ele aprendeu lá fora. E o sentinela continua olhando pela janela, tendo a sua visão de mundo bem distante, enquanto estes que saem dos seus limites e quando retornam poluídos, diluídos,
contaminados com outras vertentes. E dentro da casa começa a contaminar outros. E aqui é que está o nosso problema. Porque o mundo está dentro da casa. Você quer ver uma tipificação clara disto? A política invadiu a casa. A política partidária está dentro da casa, nos obrigando hoje a levantarmos uma bandeira. Literalmente. Se nós não levantarmos uma bandeira hoje, amanhã estaremos caçando meios para nos organizarmos, para nos reunirmos. Só para você ter uma ideia. Estávamos tão preocupados em que o mundo não rompesse as barreiras constituídas pela igreja, e por uma fração de momento nós abaixamos a guarda e deixamos isto por isto mesmo, e olha a situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Só para que você possa ter uma ideia de como funciona este sistema e que seus ataques são simultâneos, organizados e estratégicos. Enquanto a sociedade está aclamando, está produzindo uma carta pela democracia, enquanto nós temos uma carta que é a Carta Magna, estão fazendo uma outra carta, redigindo uma carta segundo os seus ideais, segundo as suas filosofias, enquanto nós temos uma existente, que é a Carta Magna, a Constituição. Então fazem uma outra carta, começam a coletagem de assinaturas e começa a aclamação das mídias, das redes sociais, dos influenciadores, e todo mundo entra na onda, aclamando pela atualização de uma nova Constituinte. Mas a fantasia é de que esta carta reflete a própria Constituição. Mas que palhaçada é esta? Veja só, isto no secular. Quando nós partimos para dentro da casa, existem outros que estão gritando dentro da casa que o nosso código de fé precisa ser atualizado. Veja como os ataques não são aleatórios. Os ataques são simultâneos, têm alvo. A carta lá fora ataca os princípios e os fundamentos da sociedade, que é a família. E o ataque, quando se trata dentro da igreja, na mudança de um novo evangelho, de um novo código, é a fundamentação da religiosidade. A questão diante deste cenário polarizado é o que nós estamos fazendo diante dessas circunstâncias. Porque no momento em que nasce o pensamento de que este código, as escrituras, precisa de uma atualização, meu irmão, o nosso comportamento, a nossa reação tem que ser de imediato. E o que parece que está acontecendo é que nós estamos observando ao nosso redor e não está havendo nenhuma movimentação, pelo menos no que se pode ver à primeira vista. A massa não está incomodada, os irmãos não estão incomodados, a igreja não está incomodada, a igreja parece que não está preocupada com o que está acontecendo. O tiroteio está acontecendo agora dentro do espectro da igreja, dentro da casa. É um ataque direto a seus fundamentos, que é as Escrituras Sagradas. E me diga como é que você está se comportando. Você se levanta, vai trabalhar, chega, dorme, e amanhece novamente, vai trabalhar, e a vida continua rotineiramente. E aí, meu irmão? A sua rotina continua normalmente. Parece que nada está acontecendo, porque você não sentiu os efeitos diretamente. Está acontecendo longe de sua casa, longe de sua cidade, está acontecendo em outro estado. Meu irmão, mas amanhã vai bater na sua porta. E você não pode reclamar quando isto acontecer, porque você ficou isento.
Você ficou naquele negócio, não tem nada a ver comigo, então deixa para lá. E isso que está acontecendo não está acontecendo somente na esfera protestante. Pelo contrário, o que é que os nossos estão dizendo? Estão indo para a mesma linha, estão bebendo certamente da mesma fonte. Estão olhando para as Escrituras e chegando à conclusão de que as Escrituras precisam serem atualizadas. Quando se ouve a respeito de atualização das Escrituras, num primeiro momento você imagina que é uma coisa boa. E a primeira imaginação é que você finalmente vai ter uma edição que seja bem próximo do original, que seja ali a um degrau abaixo dos originais. Mas com as variações de línguas, é impossível termos uma tradução que seja fiel ao original. Original mesmo, só o hebraico. Você quer as escrituras no seu formato original, você tem que aprender hebraico. Senão, meu irmão, nós vamos ter uma variação tremenda, desde o inglês até a nossa síntese. E quando nós fazemos o filtro do pensamento destes que querem atualização, querem produzir um novo evangelho, é assustador. O que querem, de fato, é fazer com que o que está acontecendo no contexto social, as escrituras concordem. Ou seja, eles vão fazer com que as escrituras concordem com o que está acontecendo na atualidade. Se você não participa das EBTs, você vai perceber ao longo do tempo aqui conosco que a ausência dela na sua vida está causando um prejuízo para a sua vida irreparável. Pois através das salas nós já temos um desenho de como é que este novo evangelho vai ser construído. Por exemplo, o seu código de fé, o nosso código de fé, ele não concorda com a união estável, homoafetiva. O nosso código de fé não concorda. Então aqui você já tem um ponto de que neste novo evangelho ela vai concordar. No nosso código de fé, ele ou ela não concorda que o casamento monogâmico exista uma terceira pessoa. Nosso código de fé não concorda na existência de uma terceira pessoa no matrimônio ou na união estável entre um homem e uma mulher. Então você já tem um desenho de que neste novo evangelho ela vai concordar que a união estável ela seja aí, do jeito que você está imaginando agora. Como já existe, isso já acontece. Já tem grupos fechados que participam desta mistura, dessa miscigenação de casamentos ou de cônjuges. Então, por estes princípios, você tem um desenho do porquê desse tiroteio. O porquê desta empresa está sendo emplacada de forma tremenda contra nós, nos obrigando a aceitar a construção deste novo código. Se aceitarmos, nós vamos anular toda a Escritura. E nosso posicionamento diante destas coisas tem que ser um fato. Não pode ser uma especulação. Tem que haver uma reação. Nós não podemos nos acomodarmos e observarmos o mundo por uma janela, porque este mundo está à nossa volta nos pressionando. A questão é como nós estamos nos comportando. E a grande maioria não está preocupada. Não tem nenhuma preocupação sobre a questão. Eu sei que você já tem consciência de que este não é um projeto que está no papel.
Este projeto de um novo código já saiu do papel há muito tempo. Há muito tempo. Organizações outras já têm seu próprio código de fé. Já desenharam, já modelaram o nosso código de fé segundo o que eles acreditam. O que hoje está acontecendo é que nós estamos sendo pressionados para aceitar este código de fé que foram produzidos por estes como verdade absoluta. Porque esta é uma verdade ou é um contraponto da verdade que nós defendemos como absoluta. Você percebe como pode ser confuso o jogo de palavras? E a intenção é esta mesmo, é confundir, é fazer com que você não consiga identificar quem está com a verdade. Este é o propósito, é provocar confusão para deixar você no meio do tiroteio sem norte. Hoje já ouvimos pessoas que têm dificuldades de ouvir outras, porque não têm certeza se estas estão falando ou vivendo a verdade, ou pelo menos aquilo que estão falando. Isto está pertinho de nós. Nem todas as pessoas que ouvimos damos crédito. Um manto de desconfiança avertimos todas as vezes que ouvimos. Que manto é este? O manto da dúvida. Você pode estar falando a verdade, vivendo a verdade, mas você será vestido com o manto da dúvida, com o manto da desconfiança. Porque a confusão foi impregnada, foi inserida, foi implantada e ela está surtindo, está tendo efeito. E o que é triste nisso é que estes efeitos e estas situações, elas estão sendo vividas e vivenciadas dentro da igreja, onde não deveria acontecer, onde não deveria existir. Eles conseguiram se infiltrar, conseguiram infiltrar suas ideologias, seus pensamentos. E agora está quase irreparável fazer a remoção destas questões que estão dentro da igreja. Só para você ter uma ideia que hoje o que está acontecendo é que nós estamos pregando para nós mesmos com as escrituras nas mãos, dizendo que elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Elas são inspiradas, são divinas, sua inspiração é divina. Que a sua fonte, a sua origem de inspiração não parte do homem. Não é fruto do pensamento humano. Nós temos que pregar isto para nós mesmos. Porque as propostas, outras, são variadas, são múltiplas, são mais leves, são mais suaves, são mais fáceis de serem cumpridas. Você está pensando que isto é brincadeira? Os nossos pares estão tendo dificuldade de aceitar o nosso código de fé como uma verdade absoluta. Por conta disto, por conta da relativização, da polarização dos dias atuais. Eles conseguiram entrar dentro da igreja e conseguiram implantar a meia-verdade. Que não existe verdade absoluta. Que ninguém pode afirmar que existe uma verdade absoluta. Que não existe o certo, que não existe o errado. E depende simplesmente de quem está analisando ou do ponto de vista de quem analisa a situação. Você não entendeu a questão? Veja bem. O certo e o errado depende de quem está vendo. Depende do ponto de vista, da perspectiva que é analisado. É isto que você está ouvindo. O certo e o errado depende da perspectiva de quem está analisando a situação. Não podemos afirmar categoricamente que o certo é certo e que o errado é errado. Porque foi implantada uma relativização sobre estas questões. E o que se vê claramente é que hoje nós estamos caminhando
para um campo de batalha filosófica. E este campo de batalha, esta área de batalha, é o campo das ideias. E uma de suas principais ferramentas é o cientificamente correto. Meu irmão, esta é a maior arma usada pela atualidade, pelos analistas, pelos influenciadores. E por esta análise, o que não se consegue provar é descartado. Significa dizer que a fé, ela não tem espaço nesta ferramenta, neste campo de batalha. O espiritual não tem espaço neste campo de batalha. É o campo de batalha onde a lógica impere ou impera. Então é muito difícil você contra-argumentar. Não tem como você comprovar ou provar cientificamente no que consiste sua fé, sua origem. Não tem como você torná-la física, visível, audível, porque ela está no campo espiritual. E neste campo de batalha, meu irmão, nós estamos fora dele e somos bombardeados, somos metralhados. E o nosso código de fé é o nosso alvo, ou é o alvo destas ideologias, desta sutileza de Satanás, ou da relativização. E muitos dos nossos estão sendo engolidos por estes pensamentos, concordando que as escrituras de fato merecem serem atualizadas, serem corrigidas, serem adaptadas para a cultura da atualidade. Meu irmão, se você concorda com todas as mazelas que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, eu quero lhe dizer que você está tornando anátema o seu código de fé. Você está se tornando maldito, literalmente maldito, quando você defende a existência de um novo evangelho. Isto está desenhado dentro das Escrituras. Você não pode esquecer da existência da escrita de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 9. Vamos lá. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Se você concorda com este pensamento, saiba que neste momento que existe uma maldição para que estes, ou para a vida destes que concordam, para a vida destes que levantam esta bandeira. Existe uma maldição. Se você deixou de acreditar no seu código de fé por motivos outros, eu até compreendo, lhe compreendo, não vou lhe discriminar. A decisão é sua. Ou o ponto de partida no que você acredita ou deve acreditar, isso compete a você e mais ninguém. Agora, por você não acreditar, você não pode agora inserir um novo. Se você não acredita, está inserindo um novo por quê? Se você não acredita no primeiro, por que você acredita no segundo? Ou neste outro? Está desenhado segundo os padrões da cultura da atualidade. Se você está concordando com o princípio, com o original, e está, ou melhor, vamos melhorar. Se você está discordando do original e está concordando com o que está sendo produzido, ou com o que foi produzido, segundo os padrões da humanidade de hoje, você deveria revelar suas reais intenções. Então, estes mesmos motivos que levaram estes a construir este novo evangelho, você é simpatizante com ele. Você tem vontade de se manifestar, se manifeste, revele quem você é, em nome de Jesus Cristo. Não fique em cima do mundo, jogando fogueira nos dois lados e atiçando uma discórdia. Assuma a sua posição também. É isso que nós estamos querendo. Mas que não se vista de uma bandeira de um isentão,
e fomente a partir deste princípio outros para a sua bandeira. Seja definitivo, seja claro. Em outras palavras, saia do armário e revele-se quem você é, de fato, em nome de Jesus. Porque os fundamentos usados para apoiar estes pensamentos são vagos e muito estranhos. Porque homens que construíram uma carreira em cima do código, através do código de fé, e hoje estão mudando de opinião, alguma coisa está por trás. Tem alguma coisa fomentando-os para que estes mudem de opinião tão radicalmente. Fiquem sabendo, se você apoia e de alguma forma é simpatizante com este pensamento, existe uma maldição. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 9. Releia este texto quantas vezes for preciso. Existe uma maldição. E o Espírito Santo na vida de Paulo já previa que estas coisas vinham acontecer. E elas acontecem nos nossos dias, literalmente, de uma forma descancarada. Contudo, como vamos permitir a relativização das Escrituras? Meu irmão, você está em dúvida? Você criou uma incerteza no código de fé, da sua fé? Você precisa voltar para 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21. Você precisa ler estes textos se você tem dúvida. A relativização das Escrituras não pode acontecer porque ela não é fruto do pensamento humano. Ela não foi pintada segundo o propósito de determinadas pessoas ou de um determinado grupo. Não foi isto que aconteceu, mas parece que estes estão esquecendo a construção do nosso código de fé, que são as Escrituras Sagradas. São mais de 40 autores de diferentes épocas. E quando este material é reunido, se harmonizam. Os homens, os próprios cientistas, não conseguem chegar em um determinado pensamento ou em um pensamento comum sobre esta questão. Eles não concordam, eles não aceitam. Eles acham impossível a existência da impossibilidade sobre essas questões, sobre esta questão. Fica muito difícil de explicar. 40 autores em diferentes épocas e no final, quando reunidos, eles se harmonizam como se eles estivessem em uma mesma sala, em um mesmo prédio, harmonizando o que iam escrever. Meu irmão, não foram escritos em uma única sala, não foi escrita em um prédio, não foi escrita sobre a supervisão de um homem. Pelo contrário, foi escrita em tempos diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, em culturas diferentes. A supervisão não competia ao homem, mas ao Espírito Santo de Deus. Ele é o supervisor desta obra que nós temos como regra de fé. E o homem não pode relativizar, porque não é fruto do pensamento humano. Nós esquecemos, ou estamos esquecendo, por acaso, o que foi escrito no 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Vou ler para vocês. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Versículo 20. Versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É por este único motivo é que temos as Escrituras desenhadas por mais de 40 autores, harmonizadas. Porque quem estava por trás da situação não era o homem, mas o Espírito Santo de Deus. Uma intervenção divina
por trás das Escrituras. Como é que você quer relativizar as Escrituras? Como é que você quer anular as Escrituras? Impossível de fazer isso. E o único meio que eles estão usando, o que encontraram, é desacreditando-a. E estão tendo êxito, porque muitos dos nossos estão deixando de acreditar nas Escrituras Sagradas por conta desta polarização de ideias, de conflito de cultura, de pensamento. Os milagres estão sendo relativizados. O batismo com o Espírito Santo está sendo relativizado. Tudo está sendo relativizado. Porque um grupinho ou poucos estão implantando dentro da igreja pensamentos outros, pensamentos heréticos. E este pensamento, ele tem alvo certo. E o alvo é a juventude das casas. Sim? Ou você acha que a existência do evangelho gospel é por acaso? Balada gospel, o barzinho gospel, a cervejazinha gospel. Você acha que isto não está ligado neste pensamento macabro? O evangelho social, agora maquiado no evangelho social, está o evangelho gospel, está o barzinho gospel, está a cervejinha gospel, está tudo lá, meu irmão. Você acha quem é que participa destas coisas? A juventude é o foco deste projeto macabro. E engole milhares. Até mesmo os escolhidos estão sendo engolidos com esta nova proposta, com este novo desenho. É um evangelho que abraça todo mundo sem discriminação. É um evangelho com direitos iguais, onde todos somos iguais. É lindo a propaganda. Quando você passa a ter o conhecimento da existência destes projetos, aí eles começam a ser implantados. Como é que eles são implantados? Ensinados por meio de uma teologia, a teologia inclusiva. É linda, né? Teologia inclusiva. É onde nós vamos incluir. Aqui não existe exclusão, não. Aqui não existe o diferente. Aqui todos somos iguais. Levantamos uma só bandeira. Somos simpatizantes do mesmo pensamento. É lindo a proposta. Você tem que ficar bastante atento se esta configuração teológica ela está dentro da sua academia, na academia que você estuda. Porque ela não vem assim descaradamente, ela vem disfarçada, ela vem sutil, quase imperceptível. Se você não tiver o espírito de discernimento, você vai acabar sendo engolido por estes ensinamentos. E estes estão invadindo a nave das igrejas e estão causando um prejuízo tão desastroso, meu irmão, que a primeiro momento é imperceptível. Vamos sentir o efeito deste bombardeio a longo prazo, só lá na frente. E sem você perceber, estes efeitos já começam a dar frutos, já começam a serem vistos, sentidos presencialmente dentro das casas. Você não está conseguindo identificar? Vou assinalar aqui alguns. A primeira coisa, o amor está esfriando. Cumprimento das Escrituras. Esses são os fundamentos do esfriamento do amor dentro da casa. E desta premissa, nos aprofundamos para buscarmos a origem do esfriamento deste amor. Aqui está a origem. A origem. E por que que o amor esfria? Porque tudo isto aqui ataca os fundamentos da sua fé. Vou falar aqui de uma forma mais clara, para que você possa compreender o nosso pensamento sobre este material, sobre este vídeo. Todo este aparato está desenhado para atacar as igrejas, para atacar a igreja de Cristo.
O propósito é um único: fazer com que você se torne um analfabeto funcional. Este é o propósito disto aqui. O esfriamento do amor, ele só acontece porque você se tornou um analfabeto funcional. Você sabe o que é isso? Você se tornou um analfabeto nas escrituras. Você tem a escritura na sua mão. Você tem um código de fé na sua mão. Mas você não consegue mais ter uma interpretação. Você não consegue mais produzir uma leitura diária. Com isto, a sua leitura foi se diluindo, pouco a pouco. Você já não consegue ler mais as escrituras. Você já não tem uma leitura cotidiana, rotineira. O seu contato com as escrituras diminuiu, esfriou. Você perdeu a graça, perdeu o prazer de folhear as escrituras sagradas. Você perdeu a curiosidade em se aprofundar nos seus mistérios, nas suas parábolas, nas suas crônicas, nos seus salmos, nas suas profecias. Você já não sente mais alegria. Você não sabe o que é que vai acontecer? O amor, obviamente, vai esfriar. Isto vai ser refletido dentro da sua casa, na sua vida, literalmente. E é isto que está acontecendo dentro da igreja. Nós estamos, ou temos presente conosco, homens sendo vestidos como analfabetos funcionais. O analfabetismo bíblico se alastra dentro da nave da igreja. Você encontra agora uma massa de críticos, de comentaristas, palpiteiros, mas o fundamento, a fundamentação de suas vidas, eles a excluíram e ficaram com o que os outros estão dizendo. Não tem mais coragem, não tem mais disposição para mergulharem na fonte da sua fé, na fonte da sua vida, que é as Escrituras Sagradas, porque já não acreditam mais como deveriam acreditar, por conta das outras propostas. O Evangelho Gospel é mais gostoso, é suave em sua aplicação, não exige nada de mim, tudo posso fazer, tudo é normal. Meu irmão, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa família, porque ela é o alvo, como a nossa fundamentação, a nossa fé é o alvo desse sistema macabro, dentro deste mundo invertido, deste mundo polarizado. As escrituras não têm espaço, e muito menos aqueles que a defendem, que a têm como regra de fé, como código de vida. Não tem espaço. Você vai ser alvo, e o que estão mirando contra você é um canhão de calibre mais alto que você possa imaginar. E é sem misericórdia. O tiroteio é sem misericórdia, é para fulminar a nossa vida. Então, por que vamos concordar? A guerra está declarada. Então, se estamos vivendo em um campo de batalha, então nós temos que levantar as nossas armas. E as nossas armas é defender o nosso código, aquilo que nós acreditamos. E no que acreditamos, o pecado continua sendo pecado. O certo continua sendo certo. O errado continua sendo errado. E nesta fala se aplica aquilo que Jesus, de primeira mão, ensinou para os seus apóstolos. Que a nossa palavra continue sendo sim, sim, não, não. Não existe um meio termo. Não existe uma variação. Não existe nenhuma possibilidade de relativizarmos aquilo que Cristo ensinou em suas palavras. Através dos seus ensinamentos é que nós temos
O norte é muito simples. Qualquer proposta de atualização das escrituras, ela não pode ser aceita. Ela tem que ser rejeitada e taxada, carimbada como herética. É simples assim. É uma heresia. É uma heresia. E isto está adentrando dentro da nave da igreja. E isto está invadindo o mundo evangélico. E isto está tomando conta dos cristãos, tanto protestantes como dos nossos amigos católicos. O cristianismo em si está sendo bombardeado e precisa mudar. Este é o pensamento que está sendo proposto, que o cristianismo precisa se adaptar com a mudança cultural da atualidade. Meu irmão, o cristianismo não pode mudar, já foi selado e não aceita nenhuma alteração no seu código. Se você quer viver, viva segundo o código que está desenhado. Senão você vai ser cuspido fora. Em tempos remotos, o profeta Isaías profetizou, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isto aqui é o profeta Isaías que está profetizando, refletindo categoricamente, literalmente nos nossos dias. E o propósito destas coisas serem assim não é nada menos, nada mais do que provocar o caos, a desordem, a fim de que possam fragilizar os fundamentos da sociedade, que é a família, que é a base da igreja. E isto é fato. É tão que o nosso salmista, no Salmo de número 11, versículo de número 3, escreve da seguinte forma: quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, o que pode fazer o justo? Isso aqui é a linguagem da NBVP. Na NAA, ora, se forem destruídos os fundamentos, que podem ou que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, o que nos restará a ser feito? Então, a desordem, o caos, a desinformação, a mudança de paradigma, tudo isto é para que os fundamentos sejam atingidos. Os fundamentos sendo destruídos, haverá o desequilíbrio. Meu irmão, e no desequilíbrio, outra coisa se levanta. E não é saudável. E nunca é boa a ideia ou a proposta daquele que possivelmente se levantará na ruína do caos, dos fundamentos. A proposta não é boa. A ideia não é legal. Você quer pagar para isso acontecer? Você quer aumentar a aposta nessas circunstâncias? Você quer pagar para ver? Ainda há tempo para confrontarmos, para impedirmos que estas coisas aconteçam. Como vamos combater? Mostrando o que está acontecendo. É isto que está acontecendo. Este é o propósito, este é o alvo. Esta é a intenção de todas estas coisas, de todas as propagandas, de todas as facilidades, de todos estes enredos, de todas estas propostas. Este é o real motivo de todo este aparato que está acontecendo dentro das igrejas, dentro das casas, esta mobilização para fazer com que você tenha entendimento sobre estas coisas. Você está sendo alvo de uma grande investida e de alguma forma você precisa fazer alguma coisa. Se você não sabe por onde começar, comece em participar das suas programações, da sua congregação, das salas, das nossas EBDs. Comece por aqui.
Se você não sabe por onde começar, comece a participar das nossas EBDs. Com isto, você vai começar a criar o hábito de ler novamente as Escrituras Sagradas, seu código de fé. Você vai ter prazer em participar dos trabalhos, dos cultos, em fazer missão. Aos poucos, sem você perceber, esta névoa que está sobre a sua vida, de desânimo, de tristeza, ela vai diluir. Mas você precisa fazer alguma coisa. A minha indicação aqui para vocês é que vocês comecem pela Escola Bíblica Dominical. Comece por lá, nas manhãs de domingo. Se a sua congregação não tem este programa, mas certamente existe outro, participe das suas células, onde você tem um acompanhamento interpessoal, porque este formato de célula que foi desenhado pela sua casa, ela foi desenhada para lhe dar assistência. Então, se não funciona a IBD na sua casa, mas funciona o programa de células, participe delas com seus líderes, respectivos líderes. É muito importante que você comece a fazer alguma coisa, porque se você não está percebendo nenhuma urgência ou nenhuma importância no que nós estamos falando, no que as igrejas estão falando, no que o país está levantando neste momento, meu irmão, você já pode ter sido engolido por estes programas, por essas propostas. Você precisa fazer alguma coisa. Em nome de Jesus Cristo, desperte aonde quer que você esteja e comece a fazer alguma coisa para o benefício, para o desenvolvimento, para o crescimento da sua casa e do reino, em nome de Jesus. E é isto. Antes de você sair, deixe o seu like, deixe o seu dislike, faça o seu comentário, faça a sua inscrição em nome de Jesus Cristo, compartilhe com os seus amigos e vamos continuar com este projeto para a honra e a glória de nosso Deus e para o seu crescimento. Vamos estar aqui lhe incentivando a você fazer sempre alguma coisa para o desenvolvimento da sua casa e em prol do reino de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que o mesmo possa continuar abençoando você e sua casa para sempre. Glória! Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom!